te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus onipotente, fonte de todo o dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome. Estreitai os laços que nos une convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, no versículo de 1 a 5. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, ainda por cima deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também dos sábados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos dos fariseus, eles eram muito dedicados em questão de leis, né? Então as leis que eles foram criando foi 613 mandamentos tinham a lei dos fariseus. E claro que um excesso desse, tanto que Jesus, ele fez dos 10 mandamentos, 2. E eles fizeram de 10, 613. Então virou uma escravidão. E Jesus, ele veio para libertar e não para escravizar. Então toda lei, ela é uma evolução dentro da humanidade, né? Se faz necessário as leis, mas desde que ela venha em favor do ser humano. Se é para prejudicar ou para escravizar, ela não tem sentido. Então aqui fala, né, que eles no sábado, eles não andavam mais do que 1000 metros, era um monte de regras, né? E Jesus estava passando com seus discípulos, estava com fome,
num campo onde tinha alimento, que era o trigo, e eles debulharam aquele trigo e estavam comendo. E eles falou para Jesus, né, os fariseus falou que por que os seus discípulos comem aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado? E Jesus então dá a resposta através de textos bíblicos, porque Jesus ele sabe o poder e a força da palavra, porque a palavra ela é aquela que liberta. Então Jesus dá o exemplo da palavra e o exemplo do seu senhorio. Quer dizer, se era Jesus que estava lá com os seus discípulos e permitiu aquilo, por quê? Porque Ele é o Senhor. Então, aonde está a nossa obediência tem que estar sempre em Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando nós temos verdadeiramente o senhorio de Jesus, nós somos totalmente livres. Aonde está a grande libertação de todo ser humano? Em Jesus. É esse encontro com Jesus. Então, quando nós falamos de Jesus, eu sou o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, amados. Ele é o Senhor da nossa família, Ele é o Senhor da nossa comunidade, Ele é o Senhor do mundo, do Brasil, desse universo. E quando eu descubro realmente o senhorio de Jesus, eu vou ter uma vida aonde as leis, elas são simplesmente benefícios para o ser humano e não peso. Porque os fariseus carregavam ali um peso enorme em tantos comprimentos, e tanto que talvez, por exemplo, eles estavam lá, no sábado não era nem para andar, né? Não podia andar mais, tinha que contar os passos. Talvez eles já tinham até transgredido a lei do sábado também, mas estava lá implicando com Jesus. E também tem um símbolo bonito, né, que ele estava comendo espigas, né, grãos de trigo, que representa também o pão, que representa também a Eucaristia. Então quem caminha com Jesus, os discípulos estavam com quem? Estavam com Jesus. Eles estavam com o Senhor da vida deles, da história deles. É assim também somos convidados a não ficar preso em leis que escraviza, mas devemos ouvir a lei maior, que é a lei do amor. E essa lei do amor, quem pode nos transmitir? Somente Jesus. Jesus é a maior lei, porque ele, através da lei do amor, é que o homem e a mulher se encontram com sua própria existência, com sua própria vida. Quando a gente faz uma experiência com Jesus, a experiência feita nos atrai, o seu senhorio nos atrai. Não são as leis que vão muitas vezes nos escravizar, que vai beneficiar. O que vai beneficiar é olhar para Jesus. Então Jesus dá o exemplo. Hoje podemos dizer a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. E Jesus ainda nos alimenta com a palavra e nos alimenta com esse trigo que esses seus discípulos comeram, que representa também para a nossa fé a Eucaristia. Então que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé onde nós vivemos a lei, mas a lei de Deus, que é a lei do amor, que é a lei que liberta, que cura e que salva. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada
sente falta com Deus no coração.